Mas não está escrito que Pedro disse, nosso amado irmão Paulo. Sabem que esses textos que agora vou ler são os que se utilizaram para dizer que as cartas de Paulo têm o mesmo valor que o restante das Escrituras. É o único texto que se tem nas Escrituras para dizer que um apóstolo verdadeiro autoriza suas cartas, as cartas de Paulo, e as coloca no nível da Torá. Vejam, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 ao 16. E entendei que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, vos escreveu, quase em todas as suas epístolas, falando delas em todas estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes distorcem, como também as outras escrituras para sua própria perdição. Sabem que este texto é fundamental para o cristianismo. Esse texto é onde se encontra um apóstolo verdadeiro de Yeshua que diz, amado irmão Paulo, e em segundo lugar, autoriza as cartas de Paulo porque as chama as outras escrituras, ou seja, o que escreveu Paulo é difícil de entender, é igual às outras escrituras. E se eu digo as outras escrituras, estou dando a autorização de que as cartas de Paulo são parte da escritura. Acabam de entender? Essa é a autorização do cristianismo escrita pela mão de Pedro. Bom, como entendemos isto? Em primeiro lugar, temos que ler todo o contexto do que Pedro está falando. Assim que vamos começar a ler o último capítulo de justamente segunda de Pedro. Vamos começar com o capítulo 2 primeiro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Reina Valera 1960. Mas houve também falsos profetas entre o povo, como haverá entre vós outros falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias destruidoras. O que diz Pedro? Que introduzirão heresias destruidoras. E ainda negarão ao Senhor que os resgatou, atraindo sobre si mesmos destruição repentina. E muitos seguirão suas dissoluções, por causa dos quais o caminho da verdade será blasfemado. Pedro está dizendo que ia haver falsos mestres, falsos profetas que encobertamente iam introduzir heresias destruidoras. E por causa deles, o caminho da verdade seria blasfemado. Agora vamos ler do 12 ao 22, 2 de Pedro 2, 12 ao 22. Esses falsos mestres são como animais irracionais, que vivem por instinto. Como diz que vivem? Por instinto. Pela fé. Vivem pela fé. Porque aprovar algo para comer ou para fazer, pelo que um sente, o que é isso? É o instinto, o instinto. Por isso Pedro diz que são animais irracionais que vivem por instinto, o que sinta em teu interior, e nascem para ser presos e destruídos. Para que nascem essas pessoas? Para ser presos e destruídos. Se riem do que não entendem. Se passou rindo de todos os apóstolos e da mensagem da Torá? Paulo. Se riem do que não entendem e igual que animais serão destruídos. Sua destruição será a recompensa que receberão pelo dano que causaram. A eles lhes encanta entregar seus prazeres perversos. Claro, porque o que querem fazer não fazem, senão fazem o que pede o quê? Sua natureza pecaminosa. Diz que a eles lhes encanta entregar seus prazeres perversos. Está falando não do povo, senão de quem está falando? Dos falsos mestres. Em plena luz do dia, são uma vergonha e uma mancha entre vocês. Entre onde estão? Entre vocês.
se deleitam no engano, inclusive enquanto comem com vocês nas reuniões de companheirismo. Onde estão essas pessoas? Entre o povo aí? Cometem adultério com apenas olhar e nunca saciam seu desejo pelo pecado. Incitam aos inestáveis a pecar e estão bem treinados na avareza. Vivem sob a maldição de Deus, se apartam do bom caminho e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, a quem lhe encantava ganhar dinheiro fazendo o mal. Mas Balaão foi detido de sua loucura quando sua jumenta o repreendeu com voz humana. Estes indivíduos são tão inúteis como mananciais secos ou como a neblina que é levada pelo vento. Estão condenados à mais negra escuridão, se jactam de si mesmos com alardes tontos e sem sentido. De quem está falando ele? Absolutamente de Paulo de Tarso. Se jactam de si mesmos com alardes tontos e sem sentido. Sabem como apelar aos desejos sexuais pervertidos para incitar a que voltem ao pecado os que antes escapavam de uma vida de engano? Prometem liberdade. Quem é o que veio prometendo a liberdade no Espírito? Paulo, e tenho que ler Romanos 7,6 de Paulo, mas agora fomos liberados da lei porque morremos para ela e já não estamos presos em seu poder. Agora podemos servir a Deus não segundo o antigo modo que consistia em obedecer a letra da lei, senão mediante um novo, o do viver no Espírito. Quem é o que promete liberdade? É Paulo, não é outro. Contra quem estava falando Pedro então? Não há volta no assunto. Há características essenciais. Falsos mestres se jactam de si mesmos, prometem liberdade, mas eles mesmos são escravos do pecado e da corrupção, porque um é escravo daquilo que o controla. Um é escravo daquilo que o controla. O que diz Paulo? O que o controlava? Do pecado. O pecado que morava nele, que fazia o que ele não queria, isso fazia. Quando as pessoas escapam da maldade do mundo por meio de conhecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas logo se enreda e volta a ficar escravizado pelo pecado, termina pior que antes. E teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça no lugar de conhecê-lo e logo rechaçar o mandato. Rechaçar o quê? O mandato. O mandato que se lhes deu de viver uma vida santa. Onde está o mandato de viver uma vida santa? Onde está? Na Torá. Onde está a regra civil, moral e profética? Na Torá. Demonstram que tão certo é o provérbio que diz: um cão volta ao seu vômito. E outro que diz, um porco recém-lavado volta a revolver-se no lodo. Quem é esse cão e quem é esse porco bem lavado? Paulo. Não é outro que não, justamente, não é outro que não Paulo. Pedro está falando diretamente a Paulo e os que o seguem. Segunda de Pedro 3, 1 ao 18. Agora vamos ler o capítulo em questão. Reina Valera 1960. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo, e em ambas desperto com exortação vosso limpo entendimento, para que tenhais memória das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas. Vejam ao que recorre um verdadeiro apóstolo. Para que tenhais memória, ou seja, não se deixem perverter nem seduzir por novos caminhos. O que pretende, o que diz Pedro que temos que fazer? Recorrer ao canal. Para que tenhais memória das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas. A quem diz que temos que seguir, Pedro? As Escrituras? Aos santos profetas, mas das palavras ditas desde antes, não de um novo profeta. E do mandamento do Senhor e Salvador dado por vossos apóstolos. Quem seriam esses vossos apóstolos? Os 12 apóstolos, que neste caso são 11.
Observem que, claro, começa o capítulo 3 dizendo que tem que ter memória dos mandamentos e dos santos profetas, à lei e ao testemunho, como um verdadeiro apóstolo sempre vai escrever. Versículo 3. Sabendo isto, primeiro isto, que nos prostreiros dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem assim como desde o princípio da criação. Estes ignoram voluntariamente que no tempo antigo foram feitos pela palavra de Deus os céus e também a terra, que provém da água e pela água subsistem, pelo qual o mundo de então pereceu afogado em água. Mas os céus e a terra que existem agora estão reservados pela mesma palavra, guardados para o fogo no dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Mas, ó amados, não ignoreis isto, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, segundo alguns a têm por tardança, senão que é paciente para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos procedamos ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo serão desfeitos, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Posto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, como não deveis vós outros andar em santa e piedosa maneira de viver, esperando e apressando-se para a vinda do dia de Deus, no qual os céus, incendiando-se, serão desfeitos, e os elementos, sendo queimados, se fundirão. Mas nós outros esperamos, segundo suas promessas, céus novos e terra nova, nas quais mora a justiça, pelo qual, ó amados, estando em espera destas coisas, procurai com diligência ser achados por Ele, sem mancha e irrepreensíveis em paz. Como diz que temos que estar? Sem mancha, irrepreensíveis, e devemos estar sempre assim. Agora vem um texto que não tem absolutamente nada a ver com o que vem dizendo. De repente, está dizendo que devemos manter-nos, porque no cumprimento da profecia, que tudo ia de mal em pior, como devemos nos manter irrepreensíveis, sem mancha, em paz. Agora, diz algo que não tem nada a ver. E tende entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo já acabava de dizer que o Senhor está com sua paciência para a salvação dos que faltam. Agora volta a repetir sem nenhum sentido. E tende entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, como também nosso amado irmão Paulo. Que tem a ver nosso amado irmão Paulo com tudo o que vinha repetindo? Nada. Segundo a sabedoria que lhe foi dada, ou seja, escrito quase em todas as suas epístolas, falando delas, dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, as quais os indotos e inconstantes distorcem, como também as outras escrituras, para sua própria perdição. Versículo 17. Assim que vós outros, ó amados, sabendo de antemão, guardai-vos, não seja que arrastados pelo erro dos iníquos, o erro de quem? Dos iníquos. Descaiais de vossa firmeza. Antes bem, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Ok, em primeiro lugar, agora vou ler
Vou ler o versículo 13, 14, 17 e 18, para que vejam que a continuidade do pensamento segue, na realidade, depois do 14, continua no 17. Ou seja, que vou saltar o 15 e o 16. Mas nós esperamos, segundo suas promessas, céus novos e terra nova, nos quais moram a justiça, pelo qual, ó amados, estando em espera destas coisas, procurai com diligência ser achados por Ele sem mancha e irrepreensíveis em paz. Assim que vós outros, ó amados, sabendo de antemão o quê? Todo o cumprimento profético, sabendo de antemão, guardai-vos, não seja que arrastados pelo erro dos iníquos, descaiais de vossa firmeza. Antes bem, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Se dão conta que justamente o texto tem a continuidade? Há dois que não pertencem ao texto, mas é algo maravilhoso. A palavra iníquos diz, não descaiais no erro dos iníquos. A palavra iníquos é a palavra do grego G113, que é a palavra atesmos. E a palavra atesmos significa sem lei. Que significa então? Sem lei. Que não tem lei. Não descaiais no erro dos sem lei. Há algumas versões que traduziram diretamente assim. Vejam, por exemplo, a versão do versículo 17. A versão de Fernando Arcas e Afonso Fernandes diz: estais, pois, advertidos, meus queridos irmãos, montai guarda para que não os seduza o erro dos que vivem sem lei, nem se desmoronem vossa firmeza. Toda a mensagem de Pedro está dirigida contra Paulo. Toda a mensagem de Pedro está dirigida contra os falsos mestres que vivem sem lei. Como vai mencionar ao nosso amado irmão Paulo, para depois dizer, não caiam nos que ensinam o erro dos que vivem sem lei? Vejam o que diz a Bíblia ao dia. Mesmo, estou falando do versículo 17, onde diz iníquos. Assim que vós outros, queridos irmãos, posto que já sabeis isto de antemão, mantenhai-vos alerta. Não seja que arrastados pelo erro dos libertinos, como traduziram agora iníquos? Libertinos, que significa sem lei, perdais a estabilidade e caiais. Vejam como traduz a versão castelhana. Vós outros, pois, queridos irmãos, que os sabeis de antemão, guardai-vos, não seja que arrastados pelo erro dos homens sem lei, caiais de vossa firmeza. Os homens sem quê? Sem lei. Vejam a versão Serafim de Alcejo, 1975. Vós outros, pois, caríssimos, que os sabeis de antemão, guardai-vos, não seja que arrastados pelo erro de homens sem lei, caiais de vossa própria firmeza. Quem é o único homem que pregava que a lei não existia mais? Paulo. Quem é o homem sem lei? Paulo. Esse é o erro dos homens sem lei. Versão israelita nazarena diz o seguinte: assim que vocês, amados, já sabem isto de antemão, tenham cuidado, não seja que se desviem pelo engano dos sem lei e caiam de sua firmeza. De quem? Sem lei. Vejam o que diz o Novo Testamento do Nome Verdadeiro. Uma versão, Novo Testamento do Nome Verdadeiro. Assim que vocês, amados, sabendo de antemão, guardem-se, não seja que arrastados pelo erro da desobediência à Torá, caiam de sua firmeza. Como faz a maldade? Desobediência à Torá. Versão Novo Testamento do Nome Verdadeiro. E esta está meio cômica, mas vou dizer de toda forma. Novo Mundo, tradução Novo Mundo. De quem é? Dos Testemunhas de Jeová. Mas vamos citar de toda forma.
Como traduziram os testemunhas esse texto? Vocês, portanto, amados, tendo este conhecimento de antemão, guardem-se para que não sejam levados com eles pelo erro de gente desafiadora da lei e caiam de sua própria constância. O que está dizendo Paulo? O que está dizendo Pedro, perdão? Pedro está dizendo cuidado com os falsos apóstolos que vêm sem lei, os que desobedecem a Torá, os que desafiam a lei. Cuidado, esses dos que temos que nos cuidar. Contra quem foi a mensagem então de Pedro? Contra Paulo. Não há dúvida no assunto. Evidentemente, esses textos, esses dois textos, os 16 e o 15 e o 16 foram adulterados ou diretamente agregados ao original. Não se concebe. Por isso, adulterados ou agregados? Quem sabe se Pedro realmente escreveu algo realmente feio de Paulo, ao invés de dizer, esse apóstata de Paulo lemos aqui nosso amado irmão Paulo? Pode ser. Quizá Pedro escreveu, tenham cuidado com esse apóstata autonomeado Paulo, porque suas cartas são enganosas e o que traduziu não podia escrever isso, assim que foi, converteu essa carta em outra coisa e ficou isto até o dia de hoje. Mas sabem que é uma profecia? Por aí vocês me dizem, não está bem aplicado. Eu vou dizer. Eu creio que cabe uma profecia, porque para Deus tudo tem. Deus mostra sempre tudo, não? E há uma profecia sobre Pedro e sobre João. Vamos a João, capítulo 21, 15 ao 25. Há pessoas que creem que o capítulo 21 de João não é autêntico, que foi escrito depois. Quem sabe? Para mim, para o meu ponto de vista, não vejo absolutamente nada contra. João, capítulo 21, versículos 15 ao 25, Reina Valera 1960. Quando já tinham comido, Jesus disse a Simão Pedro. A quem disse? A Simão Pedro. A Simão Pedro. Simão, filho de Jonas, me amas mais que estes? Lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta meus cordeiros. Que disse Yeshua a Pedro? Que se o amava. E depois o que disse? Apacenta meus cordeiros. Voltou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Lhe disse, pastoreia minhas ovelhas. Lhe disse a terceira vez, Simão, filho de Jonas, me amas? Pedro se entristeceu de que lhe dissesse a terceira vez, me amas? E lhe respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. De certo, aqui vem uma profecia. Uma profecia? De certo, te digo, quando Yeshua diz de certo te digo, quando eras mais jovem, te cingias e ias onde querias ir, mas quando já sejas velho, estenderás tuas mãos, tuas o quê? Tuas mãos, e te cingirá outro, te o quê? Estenderá a tua mão e te cingirá outro. Ou seja, que outro vai te pegar as mãos. Escutem bem, porque essa é uma profecia. E te levará onde não queiras ir. Virá outro, te pegará a mão e te levará onde não queiras ir. Deixa que aqui vem uma explicação, mas dos discípulos, não de Yeshua. Está Yeshua falando uma profecia. Yeshua falando. Mas aqui, os discípulos que não entenderam nada, o que disse Yeshua, nem vocês tampouco entenderam nada, nem eu entendia nada. Dizem, isto disse, dando a entender com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, acrescentou, segue-me. Será que Yeshua estava dizendo como ia morrer? Como ia morrer Pedro? Isso é o que nos fizeram crer. Isso foi uma interpretação dos discípulos e disseram, dando a entender, isso disse, eles estão interpretando, não é o que disse Yeshua. Está correto isso, não está interpretando.
mas Yeshua disse, quando era jovem, cingias e ias aonde queria, mas quando sejas velho, estenderás tuas mãos e te cingirás outro, e te levará onde não queres. Muito bem, versículo 20. Voltando-se Pedro, viu que lhe seguia o discípulo que amava Jesus. Quem é esse discípulo? João. O mesmo que na ceia havia se reclinado ao lado dele e havia dito, Senhor, quem é o que há de te entregar? Quando Pedro ouviu, disse a Jesus, Senhor, e que é deste? Ou seja, o que vai passar com ele? E Yeshua lhe disse, se quero que ele fique até... se quero que ele fique até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. O que disse Yeshua? Escutem, o que dizia Yeshua? Eu quero que ele fique até eu venha, não importa a ti. Ele ficou até que ele veio? Não. Claro que sim. Mas claro que sim. Quem revelou o Apocalipse? João. Claro que sim. Então, quem foi o último em dar a verdadeira mensagem? Quem foi? João. Aqui Yeshua está dando uma profecia maravilhosa. Diz, a ti vão te pegar pela mão e vai escrever coisas que nunca quis escrever. E o outro, a João vai dizer, você vai ficar vivo até que eu regresse a ti. Se quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Versículo 22. Jesus lhe disse, Yeshua disse, se quero que ele fique até que eu venha, que importa? Segue-me tu. Versículo 23. Este dito se estendeu então entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Viram? Outra interpretação dos apóstolos, estavam no certo? Não, porque sim, morreu. Sim, morreu. Era uma interpretação dos apóstolos que não era para eles esta profecia. Estão entendendo? Não? Muito bem. Este dito se estendeu entre os irmãos que aquele discípulo não morreria, mas Jesus não havia dito que não morreria, senão que se quero que ele fique até que eu venha, que importa? Volto a te repetir. Que disse Jesus? Se quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Duas pessoas, Pedro e João. Impressionante. Impressionante. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e escreveu estas coisas, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E há também outras muitas coisas que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, penso que nem ainda no mundo caberiam os livros que se haveriam de escrever. Amém. Agora, o que quis dizer Yeshua quando disse, estenderás tuas mãos e te cingirás outro e te levarás onde não queiras? Eu lhes digo o que disse Yeshua, tomarão tuas cartas ou tua mão e escreverão como se fossem de tua própria mão, mas será outro, o mentiroso de Paulo, e te fará dizer coisas que nunca querias dizer. E o que disse a João? Se quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Logo virei a João e lhe declararei a verdade. Onde está a denúncia de Yeshua contra Paulo? Onde está? No Apocalipse, em João? E onde está a autorização de Paulo como ministro ou como verdadeiro escritor das Escrituras? Em Pedro. Vejam que depois já não há ninguém mais que mencione, nenhum discípulo menciona a Paulo, nenhum discípulo, exceto o que escreveu Lucas. Tirem, esse é um livro histórico, mas nenhum dos escritos dos apóstolos, nenhum apóstolo verdadeiro menciona Paulo, exceto quem? Pedro. A mão de Pedro, que foi levada aonde ele não queria ir. Apocalipse 1, 10 ao 11. Vejam como se cumpriu. Eu estava no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreva no livro o que vê. E envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se apresentou Yeshua, voltou Yeshua, João, sim ou não? Absolutamente. E também lhe disse esta mensagem. Apocalipse 2, 1 ao 2. Escreva ao anjo da igreja em Éfeso, o que tem as 7 estrelas em sua destra, o que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, diz isto. Eu conheço
tuas obras e teu árduo trabalho e paciência, e que não podes suportar aos maus, e has provado aos que se dizem ser apóstolos e não o são, e os has achado mentirosos. Justamente o Senhor nos deixa tudo por adiantado, para que em algum dia, no momento preciso, conheçamos a verdade. A Igreja Católica nos havia dito que essa profecia de Pedro era que ia levar Roma e que ia morrer como Jesus, atado. Onde diz que ia morrer crucificado? Disse isso. Isso é invento da Igreja Católica. Como morreu Pedro? Eu não sei. Morreu em Roma? Eu não sei. Os únicos que dizem isso são os católicos. Mas Yeshua disse uma profecia para seus filhos, que Pedro iam tomar na mão de Pedro e que ele ia escrever algo que nunca quis escrever. E esse outro, quem é esse outro? O que seria denunciado por João. Se dão conta de como fecham as coisas? Está Pedro e está João. E justamente aqui se centra. Pedro é o que supostamente abala Paulo e João é quem o condena. A primeira igreja de Éfeso rechaçou completamente a Paulo. Todos os superapóstolos de Yeshua HaMashiach rechaçaram completamente a este mentiroso. Qual é a tua decisão? Desejas seguir tendo em tua Bíblia estas cartas deste mentiroso filho de Azazel? Ou começou hoje uma revolução em tua vida para desintoxicar-nos de tudo o que disse esse apóstolo mentiroso de Azazel? Quero apresentar-lhes um lindo hino. Um hino que vai cantar os 144 mil, porque não tem mentira em suas bocas. Os 144 mil, não há nenhum só deles que crê em Paulo. Nenhum. Os 144 mil têm uma base, que é sua norma de vida. Essa base se chama a Torá. E tenho o agrado de apresentar este lindo louvor de parte de La Verdade Eterna a capela. Después miré, he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres o son vírgenes. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Digno eres, porque tú fuiste inmolado, Señor, y con tu Yeshua, sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. y reinaremos sobre la tierra. Amém. Glória seja a Yeshua HaMashiach. Irmãos, eu desejo realmente ser parte desta profecia que acabam de cantar e poder cantar com este grupo. Quem de vocês deseja ser parte deste grupo? Amém. Realmente o Senhor está nos mostrando verdades atrás de verdades. Para ter um grupo que não tenha nenhuma mentira em sua boca. Ter um grupo que realmente ame de coração suas leis. Que realmente o Senhor os leve ao seu templo para ser seus sacerdotes. Que o Senhor te abençoe e que possa esta mensagem entrar em teu coração e compreender que devemos regressar ao nosso primeiro amor, que é a Torá, onde se encontra o Evangelho verdadeiro de Yeshua HaMashiach. Vamos terminar com uma oração. Louvado sejas, Senhor Yeshua, pelo século dos séculos. Graças, Senhor, te damos, porque tiveste misericórdia conosco e nos entregaste teu livro. Senhor, te damos graças, porque realmente compreendemos que tu morreste por nós, para que possamos estar livres e limpos do pecado. Te peço, Senhor, que graves em nosso coração tuas leis, tuas ordenanças, que vivamos sob teus preceitos, porque desejamos viver contigo para sempre.
Tudo isto, Senhor, peço e agradeço e te dou louvor e glória a Ti, porque Tu és um Deus justo e és um Deus santo que ama a justiça. E desejamos, Senhor, servir-te cada dia de nossa vida. Tudo isso peço e agradeço no precioso nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Si alguien les dice, miren aquí está el ungido o allí está, no lo crean, no lo crean, pues se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, que si fuera posible engañarían a los escogidos. Justamente eso sucedió. Un personaje dijo que camino a Damasco Yeshua se le apareció, y de ser perseguidor de pronto en apóstol se convirtió. No hay más testigos, hay algo extraño. Fue contemporáneo de Yeshua y no fue incluido en la lista de los 12. Se perdió la capacitación que impartió el Hijo de Dios. En 3 años y medio, Yeshua adoctrinó a sus apóstoles, mientras Saulo de Tarso bebía su doctrina de un tal Gamaliel. ¿Qué hacía allí, pudiendo estar con Yeshua? Si alguien les dice, miren aquí está el ungido o allí está, no lo crean, no lo crean, pues se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, que si fuera posible engañarían a los escogidos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en mi nombre. Esta fue la gran comisión que Yeshua HaMashiach les confió a sus apóstoles. El supuesto apóstol dijo todo lo contrario. Yeshua no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Esta fue la comisión de este apóstol. 2 comisiones, aquí hay un mentiroso. Si fuera cierta la conversión de este apóstol, debe haber sido justo antes de Pentecostés, para recibir el poder del Espíritu de Yeshua sobre sus apóstoles. El apóstol mentiroso lo llama Juan, padre del ecumenismo, padre del actual cristianismo. El apóstol mentiroso lo llama Juan, su doctrina contraria es a la Torah de Yahweh. Si alguien les dice, miren aquí está el ungido o allí está, no lo crean, no lo crean, pues se levantarán falsos ungidos y falsos profetas, que si fuera posible engañarían a los escogidos, que si fuera posible engañarían a los escogidos, que si fuera posible engañarían a los escogidos.